Olá, sou Frei Alfredo e neste canal viemos sempre para compartilhar a palavra de Deus de cada domingo, o Evangelho da liturgia de cada domingo. E desde já agradeço que você possa aproveitar, que bom que você pode aproveitar, compartilhar, curtir e principalmente se inscrever, que é muito importante para nós. Muito obrigado. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Este é o ensinamento do Evangelho deste 25º domingo do tempo comum, domingo dia 18 de setembro. Para Jesus, o dinheiro é um instrumento, um meio com o qual é possível se viver bem, promover a vida, para fazer o bem. É para isso que serve o dinheiro, para Jesus, para nada mais. Na verdade, portanto, Jesus vê o dinheiro como um instrumento para servir ao bem comum. É voltado para o próximo, mas é um instrumento. Quando o dinheiro deixa de ser um instrumento para promover a vida, para promover o bem, a alegria das pessoas, ele passa a ser um ídolo que sacrifica as pessoas. E as pessoas que o idolatram fazem sacrifícios imensos para poder adorar a esse Deus, a esse ídolo. O que a liturgia apresenta neste 25º domingo do tempo comum é uma parábola bem imprevisível e muito desconcertante que é encontrada apenas no Evangelho de Lucas, contada por Jesus. É um texto imprevisível e desconcertante porque com essa parábola Jesus propõe o comportamento de uma pessoa desonesta, corrupta, como exemplo. Isso mesmo. E é por isso que isso é realmente muito estranho. Mas é preciso, portanto, entender e aprofundar para que a gente entenda o que Jesus quer com isso. Jesus dizia também aos discípulos, começa o Evangelho, se dizia também aos discípulos, isso nos indica que é um ensinamento para toda a sua comunidade. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. E, na verdade, nós sabemos disso desde que o mundo é mundo, porque a corrupção, a desonestidade não é novidade. E, infelizmente, não é privilégio nem do nosso tempo, nem da nossa cultura. Desde sempre. Muitos administradores, gerenciadores, responsáveis, aqueles pelos quais o dinheiro passa na mão, pessoas desonestas que lidam com o dinheiro, de modo geral, buscam seus próprios interesses, as suas próprias conveniências, às custas dos interesses das corporações, das empresas, das instituições do bem comum, às custas dos trabalhadores. O patrão chamou então e disse a esse administrador: "O que é isso que ouço a teu respeito?" Desculpe. "Presta conta da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens." Na verdade, então, o patrão quer uma auditoria na empresa. O que faz, então, esse administrador desonesto? Este administrador desonesto, então, pensou: o que eu vou fazer? Para cavar eu não tenho forças. Para mendigar eu tenho vergonha. Então, não tem forças, é fisicamente limitado. Tem vergonha de mendigar, de pedir, é moralmente impossibilitado. Duas impossibilidades, física e moral. Então, ele vai fazer o quê? Agora, veremos que é a astúcia e a esperteza deste homem que Jesus elogia, e não a sua desonestidade, a sua corrupção. Isso precisa ficar muito claro. O homem corrupto, então, diz: já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Portanto, quando ele for demitido, e parece que ele está certo que vai ser demitido, então ele age com esperteza, já prevendo o seu futuro. Se torna amigo dos devedores do seu patrão. Aqueles que antes ele tinha que cobrar, agora ele vai favorecê-los. E ele age muito rapidamente e muito astutamente quando chama cada um dos que estavam devendo para o seu patrão e pergunta ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? E ele então responde: 100 barris de óleo. E ele diz, então, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Devia 100, escreve 50. Na verdade, 100 barris de óleo é uma dívida muito grande, uma dívida enorme, equivalente a 1000 denários. E um denário
Denário é o valor pago por uma jornada de trabalho correspondente à colheita, então, dos frutos de 146 oliveiras. Vejam vocês. Agora, quando ele manda diminuir o valor, na verdade, ele está diminuindo também o valor da dívida e favorecendo o devedor e não o seu patrão. Aqui, a gente não sabe se se trata de fato de uma fraude, né? Ou se esse administrador desonesto está renunciando à sua comissão. Não dá para saber, mas de qualquer forma, o devedor vai ter que pagar muito menos. Na sequência da parábola, ele pergunta ao outro, então, e tu? Quanto deves? Ao que ele responde, 100 medidas de trigo. Então, pega a tua conta e escreve 80, diminuiu 20. 100 medidas de trigo é um valor ainda muito maior do que aquele valor anterior dos 100 barris de óleo, porque essas 100 medidas de trigo correspondiam a 2.500 denários, que correspondem ao salário de 2.500 jornadas de trabalho. Vejam vocês. E o resultado da parábola de Jesus é que o patrão, vejam vocês, elogia esse administrador desonesto. Podia ter ficado furioso, podia ter ficado com raiva, mas não deixa de reconhecer e elogia. Não deixa de reconhecer a habilidade, a agilidade, a criatividade, a esperteza, porque esse homem tinha agido com astúcia. Mas o importante mesmo é o ensinamento que Jesus quer tirar da atitude desse administrador quando diz assim: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Quer dizer, quando eles têm o seu interesse, eles fazem de tudo, os filhos deste mundo. Os filhos da luz, aqueles que agem para o bem, às vezes vão meio devagar, encontram um monte de impossibilidade, desanimam rapidamente, facilmente, bem diferente de quem tem os seus interesses, né, próprios. Jesus conclui então dizendo: e eu vos digo, qual o dinheiro, usai o dinheiro injusto, aliás, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Pois bem, é que no tempo de Jesus, os rabinos distinguiam entre a riqueza honesta e a riqueza desonesta, mas para Jesus não tem essa de riqueza honesta e riqueza desonesta, porque para Jesus a riqueza é sempre desonesta. Porque se alguém é rico, é porque é desonesto. E se alguém é desonesto, é porque não é generoso. Porque se fosse generoso, não seria rico. O ensinamento de Jesus é que é preciso usar o dinheiro sempre em favor dos outros, de modo que quando chegar o momento da dificuldade, esses sejam acolhidos. Jesus continua então a dizer que quem é fiel nas coisas de pouco valor ou nas pequenas coisas, é fiel também nas coisas importantes ou nas grandes. E quem é desonesto nas coisas de pouco valor, também é desonesto nas coisas importantes ou grandes. Para Jesus, na base de toda riqueza está sempre a desonestidade. E isso ele deixa claro quando ensina que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. E aqui é importante lembrar que o termo riqueza em aramaico é mamon, que significa a conveniência. Portanto, Jesus é muito claro quando diz que o agir por interesse e a conveniência no modo de agir com relação a todas as coisas ou em relação a Deus são coisas incompatíveis, pois as duas coisas não é possível. Lucas escreve que Jesus, logo que terminou de contar esta parábola, de ensinar dessa forma, sentiu um grande desprezo pela sua pessoa da parte dos que o escutavam. Na verdade, o desprezo vem das pessoas consideradas muito piedosas, muito religiosas, pessoas que se orgulhavam de observar as leis nos mínimos detalhes, mas no fundo essas pessoas sentiram-se desmascaradas sim por Jesus, né? Sentiram-se desmascaradas por Jesus. Porque
Os fariseus, que estavam ali também ouvindo, não tinham a menor cerimônia, o menor escrúpulo em roubar, em agir em interesse próprio, entre um canto de um salmo, uma oração, um rito e agir como administrador desonesto, não tinham nenhuma cerimônia. No versículo 14, que nós não lemos nesta liturgia, ele diz assim, este versículo 14 diria assim: os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Portanto, Jesus escutou o riso, o deboche nas suas costas. Se a gente continuasse a ler esse versículo 14, que não tem, vamos até o 13 apenas nesse evangelho desse 25º domingo. O evangelista escreve que assim que Jesus fez essa declaração, ouviu risos atrás dele. Zombavam nas costas de Jesus, mas Jesus ouviu. Claro que Jesus vai dar uma resposta. Agora, para nós, o importa saber quem será que riu nas costas de Jesus. Será que foram os cobradores de impostos gananciosos? Será que são os pecadores? Será que foram as prostitutas? Na verdade, foram os fariseus piedosos. Os fariseus piedosos, considerados tão piedosos e tão devotos, que, segundo Lucas, desprezaram o ensinamento de Jesus. E tem um motivo, porque eles amavam o dinheiro. Logo, desmascarados, não podem servir a Deus. É mentira a sua religião, seus ritos e o cumprimento da sua lei, porque o Deus deles é o dinheiro. Um grande abraço e bom proveito desta partilha.